Muito bom dia, paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar muito o seu dia, você que está ouvindo esse áudio. Que você tenha um dia maravilhoso, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu estava escutando alguns áudios e eu percebo que já percebi há muito tempo que eu tenho um vício de linguagem muito forte, né? Falo muito né. E eu sei que isso pode até incomodar algumas pessoas e eu tenho que melhorar essa parte. É um vício de linguagem. E todo vício não é tão simples assim, né? Já falei de novo. Nós temos que nos esforçar. É uma mudança de hábito, mas que vai melhorar muito, principalmente a acústica, a harmonia na hora de ouvir. E esse né, ele demonstra algo implícito, né, que é uma procura da pessoa de ser validada, né? Ai, mas eu quero muito melhorar isso. Muito, muito, muito. Se você tem algum vício de linguagem, algum hábito que você gostaria de deixar, né, que tem sido difícil, alguns algumas pessoas até sentem a vontade de dizer, outras são mais pesadas. Então, se por acaso você tem algum e queira dizer, compartilhar, né, fique à vontade. Às vezes outro irmão, outra pessoa também está passando pelo mesmo e pode ajudar alguém, né, ou se conectar com alguém e continue, né, perseverando. Eu até já fiz um curso de oratória para melhorar também essa minha parte da timidez, né? E tem, né, tinha a parte lá dos vídeos dos vícios de linguagem. E aí tinha um homem lá que ensinava até a pessoa colocar aqueles elásticos que amarra dinheiro, aqueles amarelos, que ele colocava na mão e toda vez que ele falava o vício de linguagem que ele tinha, ele apertava, né? Ele soltava aquilo ali para parar de ter esse vício de linguagem. Eu não sei se eu vou precisar fazer isso, mas eu vou tentar falar menos, né? É um pouco estranho, né, para quem não tem esse costume de ouvir isso. Se torna muito repetitivo. Mas é um exercício, né? Ai, é um exercício que a gente tem que fazer. E quanto mais a gente perseverar, a gente vai continuar. A gente vai vencer. Seja lá qual for o seu vício, tenha a certeza que se você perseverar, você vai conseguir vencer. Em nome de Jesus. Eu não sei nem, eu nem ia falar sobre isso, mas Deus sabe todas as coisas. Às vezes alguém realmente precisava ouvir isso, tá passando por um vício. Mas um vício é como se fosse um hábito, porque nós temos hormônios que se chamam alguns de hormônios da felicidade. Existem as nossas emoções. Existe a tristeza, a alegria, o medo e a raiva. São as 4 emoções básicas. E então, a alegria é aquele sentimento, aquela emoção. O sentimento é o significado da emoção. A emoção em si, né, é a reação. Então, a alegria é a emoção em que a gente quer repetir, faz com que a gente queira repetir aquele evento, aquela situação. E quando a pessoa se vicia em algo, a pessoa sente alegria, libera os hormônios da felicidade e a pessoa quer repetir. Mas aí o vício a pessoa faz naquilo repetidas vezes sem conseguir parar, ao ponto de prejudicar a sua vida, de parar outras coisas para continuar fazendo aquele hábito que não lhe faz bem, que lhe prejudica. Então, não é uma coisa impossível, né? Não é uma coisa impossível a pessoa vencer um vício, mas o cérebro ele se acostuma com aquele hábito. Então, para ele deixar de fazer aquele hábito, ele sempre vai procurar economizar energia. Então, sempre quando a gente está fazendo algo repetitivo, o cérebro ele não está gastando tanta energia. Aí, quando a gente vai fazer algo novo, a gente gasta mais energia. Então, o cérebro, o nosso inconsciente, ele vai evitar fazer coisas novas. Por isso que é tão difícil
a gente mudar de hábito. E é tão difícil, por exemplo, quando a pessoa sai da igreja, né, e esfria na fé, e para voltar de novo, aí o nosso inconsciente, o inimigo também, contribui para a pessoa não ter força, né, ou não gastar energia. O cérebro, ele automaticamente, ele não, a nossa carne, né, o nosso interior, ele não vai querer mudar aquele hábito que a gente aprendeu, né, da fé espiritual. Então vai existir uma batalha, uma luta, né, interna dentro de nós, espiritual, emocional, para que a gente não volte para a igreja. Por isso que é tão difícil, né? Mas não é impossível. É só mesmo a questão de esforço, de dedicação, de ter consciência, né, que é uma luta interna, que é o cérebro, né, que não está querendo mudar. Então você vai ter que se esforçar. Eu ontem, foi anteontem, eu baixei um aplicativo que a gente coloca os hábitos, né, as tarefas que a gente tem que fazer. E uma coisa que eu estou tentando colocar é a questão do exercício, né, pela manhã. Então, nem todo dia eu consigo fazer, porque é um hábito. E a gente só consegue inserir um hábito junto de outro hábito. O devocional eu consegui, né, ter esse hábito, né, ter esse hábito de fazer devocional. Então, antes de eu fazer devocional, quando eu quero acrescentar outro hábito na minha vida ou na minha manhã, eu faço antes devocional. Né? Porque se eu for deixar para fazer depois devocional, provavelmente eu não vou fazer. Mas enquanto eu faço aquelas atividades que eu quero fazer, né, a mais. Enquanto eu não faço meu devocional, para mim, eu tenho que fazer meu devocional. Então, eu vou fazendo tudo antes do devocional, porque eu não vou deixar de fazer o devocional e acabo fazendo os outros também. Então, mais ou menos isso, né? Falando um pouco assim de vício, de hábito, Deus sabe todas as coisas. E dando continuidade à nossa leitura, Romanos 5, é um capítulo muito, muito lindo. Acredito que é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, é esse Romanos 5, que fala do amor do Senhor, da justiça do Senhor, e é muito lindo mesmo. Então vamos, né, dar continuidade à nossa leitura. E eu vou melhorar essa parte do Né, em nome de Jesus. Então, continuando. Romanos capítulo 5 diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Esse versículo ele é muito esclarecedor. E também nos dá esperança, também, como fala aqui no final. Né? Aqueles que estão passando tribulação, a gente tem que ter consciência, né? Que toda tribulação, ela produz perseverança, para a gente perseverar em oração, perseverar no clamor, perseverar na presença do Senhor. E a perseverança nos dá experiência, que é o testemunho. A gente passa pela tribulação, a gente não desiste, aí no final, quando a gente consegue vencer, a gente traz a experiência, que é o testemunho. E aquilo que a gente aprendeu, a experiência não é somente o testemunho em si, de contar o que aconteceu, mas o que a gente aprendeu. E a experiência traz esperança, o testemunho gera esperança na vida de outras pessoas que estão passando pelo mesmo ou por algo parecido. Então, a tribulação, o final dela, o objetivo da tribulação na nossa vida é trazer esperança. Né? O final é trazer esperança para aqueles que estão passando pelo mesmo. Então, você que está passando por uma tribulação, seja ela qual for, continue na oração, perseverando. Ontem, no ciclo de oração, teve uma irmã que falou que porque ela está com um problema com o filho que está envolvido com drogas, né? E aí, uma pessoa disse para ela se conformar, não orar mais, deitar a cabeça no travesseiro e se conformar. E ela disse que ia continuar orando, porque o Senhor, o Deus que ela serve, é poderoso para libertar o filho dela. Então vão ter pessoas que vão tentar desanimar a pessoa, dizer para a pessoa, né, se conformar com aquilo, mas não. Né? A tribulação é justamente para a gente se apegar mais ao Senhor, para a gente orar mais. E aí a gente vai perseverando, vai tendo experiência e um dia
quando ela vencer, que o Senhor lhe conceder a vitória, ela vai dizer para outras mães que estão passando por isso que é possível sim, que é para continuar orando, que é para continuar acreditando, e isso ela vai plantar a esperança. E aí a esperança é uma forma também de amor. Então, continuando. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, tá vendo? Pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Então, é tão difícil alguém dar a sua vida por outra pessoa. Ele está dizendo assim, e se um dia isso acontecesse, seria para alguém que ela visse que valeria a pena, um justo, uma pessoa boa. Aí versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Eu não entendia muito isso, né? Quando falava que quando não existia lei, então não existia pecado, né? Me dava um nó na minha cabeça. Mas eu lendo aqui, o Senhor me deu entendimento. Não era que não é que não tenha que ter lei, né? Porque parece que quando fala, né, que não tem lei, que quando não tem lei não tem pecado, então não é pra gente viver na lei. Eu me embaralhava muito a minha cabeça. Mas eu entendi assim, que como a gente tem falado, né? Tem falado ontem, que a lei ela veio para mostrar o pecado. E viver sem lei, né, como fala aqui, onde não há lei, não é que tenha anulado a lei, né? Mas foi o cumprimento da lei. Então a gente não vive mais na lei de Moisés. E esse cumprimento da lei com Jesus nos deu vida, né, através da sua graça, através do seu sacrifício. E a lei é como se fosse uma carta aberta mostrando nosso pecado. A lei é como se fosse realmente um testamento ou uma carta acusatória de todos os pecados, né, que o ser humano ele pode cometer. E o pecado, né, o salário do pecado é a morte. E o sacrifício do Senhor também, que foi o pagamento da lei, foi o cumprimento da lei. Tá aqui, pronto, a lei é como se fosse a dívida, como se fosse o contrato de dívida que mostrasse tudo aquilo que nós, seres humanos, podemos cometer ou que cometem de ruim, né? E o sacrifício do Senhor foi o pagamento daquela dívida. Então, quando fala que não há lei, é porque não é que tenha rasgado a lei, né? Mas a lei ela foi paga, ela foi cumprida. A lei ela não foi destruída e nem anulada, ela foi paga, ela foi cumprida. É como se Deus tivesse pegado um carimbo e tivesse colocado pago, né? Agora foi pago, carimbo, né, com o sangue de Jesus, foi paga agora a dívida. E aí foi arquivada, né? A dívida foi arquivada. Mas todos aqueles, eu até fiz um estudo na igreja a respeito do fogo. E aí o Senhor me deu um entendimento muito forte a respeito disso, que aqueles que têm o sangue de Jesus não passarão pela morte espiritual, porque a dívida já foi paga. Mas aqueles que não têm o sangue de Jesus, eles vão ter que pagar a dívida, porque a própria palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então, se aquela pessoa não carrega, vamos supor, o carimbo, né, de Deus, ou o selo de Deus, né, do sangue de Jesus, aquela pessoa vai ser uma devedora, né, diante lá do julgamento. Então, ela vai ser jogada, né, no lago de fogo, que é aquele fogo, diz a palavra, que ele nunca se apaga, né? Então, o sangue de Jesus é um selo, um carimbo, né, que a gente ganhou
né, de graça, que não foi de graça, mas ganhou de graça, para que a gente venha estar eternamente na presença do Senhor com a dívida paga eternamente, vitalício. Mas aqueles que não têm o sangue de Jesus, eles também vão ter que pagar, né? E o pagamento tem que ser, também ser de forma vitalícia. E aí vai ser a condenação, né, no lago de fogo, infelizmente. Então, às vezes parece que nós esquecemos disso, né? Que aquelas pessoas que não têm o sangue de Jesus, elas vão sofrer eternamente, né? E aí a gente perde aquela vontade de falar para as pessoas, de alertar as pessoas sobre a salvação. Não é fazer confusão, nem contenda, não, né? Porque existe a forma de falar. Que o Senhor vem nos dar sabedoria para falar, né? Sem causar contenda, dissensão, essas coisas, né? Não da nossa parte. E então, eu percebo que muitos de nós esquecemos, né, que virá o reino de Deus, que virá um juízo, e as pessoas esquecem de falar disso, né, falar da salvação, e perdem muito tempo, principalmente nas redes sociais. Esse pessoal que Deus chamou, levantou para ser influencers, né, nas redes sociais, que tem muitos seguidores, não sei quantos mil seguidores, não sei quantas mil curtidas, essas páginas cristãs, gospel, ao invés de estar falando da salvação, de uma vida restaurada, fica mostrando as falhas, né, das pessoas, dos irmãos, de pastores, e esquecem, né, daquilo que realmente deveria fazer, que é alertar as pessoas a deixar a vida do pecado e a ter uma vida restaurada. Então, continuando aqui, versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse, aumentasse ou dar ênfase à ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse versículo ele é muito poderoso. Ele é muito esclarecedor também. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muitas pessoas não entendem isso, mas quando a gente reconhece o quanto que o Senhor teve que nos perdoar, né? Nós vemos o quanto de amor ele teve que liberar para apagar as transgressões, o pecado na nossa vida. E isso não é só conosco, né? Quanto mais pecador é uma pessoa, mais dose de amor aquela pessoa, de graça aquela pessoa necessita. É como se fosse uma pessoa desnutrida. Quanto mais desnutrido, quanto mais magra aquela pessoa, mais ela precisa da graça para se fortalecer. Então, quanto mais pecador uma pessoa, mais amor aquela pessoa precisa, e mais amor que a Deus tem a liberar para aquela pessoa, mais perdão, né? E então, eu lembrei eu sou a menina dos cursos, né? Aí é um curso de coach. O pessoal fala muito de mal de coach, né? Mas ajuda muito. Você tem que escolher os coaches certos. E esse coach, ele fala muito de Deus, né? Ele é evangélico. E aí é muito lindo o trabalho dele, porque o Senhor chamou ele para fazer isso. Libertar pessoas, né? De traumas, de emoções ruins.
de viver a sua essência real, né? E aí ele é tipo um evento que ele deixou gravado, tá lá no módulo do curso, né? E aí eu fui assistir e tem um testemunho, nem é brasileiro, falando inglês e tem a legenda. Que era um homem que ele foi preso porque ele tinha matado umas pessoas, parece que ele torturava e matava, uma coisa assim. Aí dentro da prisão foi que ele descobriu o que era amor. Uma mulher que ficava tratando ele bem. Eu não lembro se essa mulher trabalhava lá nessa penitenciária ou fazia algum projeto lá. E essa mulher, mesmo sabendo, né, do que ele tinha feito, ela tratava ela com amor, com assim, como é que pode dizer? Com carinho, né? Não é aquela coisa maldosa, é com gentileza, aconselhava. E aí ele disse que foi a primeira vez que ele teve contato com o amor, porque ele disse que na infância dele, o pai dele ensinava eles batendo. Aí espancava eles e dizia que fazia isso porque amava ele. Aí ele foi aprendendo e achou que amar era espancar as pessoas. Então, toda vez que ele sentia um vazio dentro de si, que ele precisava ser amado, ele ia maltratar as pessoas. E aquilo lhe fazia ele se sentir bem, né? Então, sempre quando você vê alguém fazendo mal às outras pessoas, com exceção do psicopata, por exemplo, que ele não tem nenhuma emoção, que também é um problema, né? Também. É um problema emocional também, né? Sempre tem uma razão, né? O psicopata é porque ele usa as pessoas como objeto e não tem emoção, né? Não tem remorso em fazer mal à pessoa. Usa a pessoa pra se sentir bem ou pra chegar em um objetivo que ele queira, né? Então, por exemplo, você vê um bandido, um ladrão, você vê alguém fazendo mal ao outro, ou uma pessoa muito rabugenta, enfim, ou uma pessoa que entrou na prostituição, sempre quando você vai atrás de saber, você sempre vai encontrar, principalmente na infância, como foi a infância daquela pessoa. Aí você vai ver que a pessoa não recebeu amor, que a pessoa não foi validada, que a pessoa nasceu em um ambiente de violência, às vezes física, às vezes psicológica, ou às vezes os dois, ou passou por uma decepção muito grande. Então sempre existe um motivo, um porquê. Então nós vemos só a superfície, né? Mas o Senhor, ele sabe de tudo o que causou a pessoa passar por aquilo. E por isso que ele tem uma facilidade tão grande de amar também. Porque ele já é o amor e também porque ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele estava naquele lugar, aquele dia que aconteceu. Ele viu, né, quando aconteceu aquilo outro. Então ele sabe dos traumas, das perdas, das feridas que a pessoa carrega. E ele é a própria cura, ele é o próprio amor. Ele é a fonte, né, da cura, do amor. E ele sabe, né, daquilo que a gente precisa. Ele sabe assim, bem mesmo no alvo, o que é que precisa ser curado, o que é que precisa ser perdoado, para haver ali uma restauração, haver um renovo. Não é fácil. Não é fácil você perdoar. Não é fácil. É muito fácil a gente falar de perdão, mas na prática não é fácil. Principalmente quem nos magoou, quem nos feriu, quem nos causou danos por muito tempo. Mas quando a gente tem essa consciência de que essa outra pessoa que também fez isso também teve os seus problemas, né, também já foi magoado, também foi ferido e que o mal que ela lhe causou é o melhor que ela pôde lhe dar. Ah, mas não foi o melhor, é o que tem dentro dela. Então a gente sabe que aquela pessoa também carece de amor, né? Também carece de perdão, né? Carece de uma restauração. E aí a gente, ao invés de ter mágoa, de ter raiva daquela pessoa, a gente começa a ter mais misericórdia. É uma pessoa que vive atribulada, é uma pessoa que vive angustiada, vive aprisionada, acorrentada. E a gente deseja que a graça